Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Coelho e este vídeo é para falar do terceiro mês de ressonância harmônica e também abordar algumas outras coisas, né, que eu falo que quando a gente faz a ressonância harmônica, não é? A ressonância harmônica que eu me refiro é do Hélio Couto, o trabalho do CD da ressonância harmônica, o que que ele faz na vida da gente. Então eu falo o seguinte: além de ser um trabalho de ordem espiritual, né, que ajuda a gente em todos os sentidos, que é o básico que eu falo sobre isso, eu não estou em momento nenhum ensinando ressonância harmônica, eu não posso ensinar ressonância harmônica, isso é um trabalho do Hélio Couto, eu apenas colaboro com a minha experiência quanto à ressonante, não é? Porque tem muitas pessoas que querem saber como funciona, né? Embora seja o resultado para cada pessoa diferente, mas a pessoa quer saber, né, o que está acontecendo com quem faz. E às vezes uma pessoa que esteja fazendo, igual o caso da Linar, eu sempre cito a Linar, e também de acordo com os depoimentos que eu vou tendo das pessoas que são ressonantes, né? Por exemplo, tem os sonhos nítidos, né? Uma pessoa já me disse que tem os sonhos nítidos, uma pessoa só, né? E aí já tem tempo, logo quando eu comecei a falar sobre ressonância. E aí uma outra pessoa, né, o Alípio, ele escreveu aqui para mim que ele também tem sonhos nítidos, né? Está no comentário de algum vídeo meu sobre a ressonância. Eu já sei que duas pessoas, né, que é pelo menos as que eu conversei, tiveram sonhos nítidos no terceiro CD. Eu ainda estou no primeiro, então, de acordo vai acontecendo comigo, eu vou falando para vocês. Esses sonhos eu ainda não tive. Mas quando eu digo que a ressonância, não é, a ferramenta, o CD, quando eu falo ressonância harmônica, eu não estou me referindo se ela tem a ver ou não tem a ver ensinando lei da atração, porque eu não estou aqui para ensinar nada, eu não gosto de ensinar nada. O que eu gosto de falar é da experiência, ensinar, tem muita gente aí, ó, que já está ensinando. A Cris Brealt, ela ensina muito bem a lei da atração e ela fala sobre os ensinamentos dos Abraham, né? Então, eu até fiz um vídeo no meu canal sobre ela, né? Ela é uma pessoa assim maravilhosa, ela explica muito bem. Então, eu vi muitos vídeos da Cris. Agora eu estou tendo as minhas experiências quanto a ser ressonante, né? O que que vem limpando? E por isso que eu estou falando, a ressonância harmônica que eu me refiro é o CD do Hélio Couto, não é, gente? Então, vocês assistem os vídeos do Hélio Couto, não é? Porque ele explica tudo de uma maneira que a ferramenta é dele, não é? Então, ele explica de uma maneira que é impossível não entender. Tanto que ele repete muitas coisas nos vídeos que as pessoas também pedem, né? E não entendem, né? Então, ninguém melhor do que o Hélio Couto para ensinar. Agora, lei da atração também tem muitas pessoas que ensinam. Eu falo das minhas experiências e cito a lei da atração referente à experiência que eu estou tendo e tive na minha vida. Mais uma coisa que eu vou falar agora sobre o CD é, eu falo que limpa crenças e limpa mágoa, limpa, e vou citar uma que eu tinha, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero ganhar dinheiro, mas a gente se sabota às vezes com a mágoa que a gente teve no passado, na infância, não é? Mágoa, gente, eu não estou falando de vida difícil, que muitas vezes a gente tem a vida difícil, a gente é criança, né? Passa fome, passa necessidade, mas a gente cresce, não é? E vai trabalhar e a vida pra gente é diferente, né? Às vezes uma dificuldade que nossos pais tiveram, a gente não tem, até porque os tempos mudaram, as oportunidades hoje são outras, não é? Então é claro que a gente vai à luta e não tem aquela vida difícil que nossos pais tiveram, até porque tem muitos que os pais nem puderam dar aquilo. Eu, por exemplo, eu quero falar agora de uma mágoa que eu tinha com meu pai, não é? Como exemplo, pode ser também que quem tem esse tipo de mágoa se sabota em relação ao dinheiro. Eu não conseguia, eu ganhava dinheiro, eu sempre trabalhei, não é? Eu ganhava bem. Mas a minha crença em relação ao dinheiro é eu não preciso de muito para ser feliz, eu não preciso de muito, né, para viver. Realmente, se eu estiver com fome, gente, um filé, uma lasanha é muito bom, né? Eu comer uma lasanha vai matar minha fome. Mas se eu não tiver lasanha e tiver um ovo com pão, uma farofa de ovo, também vai matar minha fome. E depois que vier a lasanha, eu não vou precisar dela, porque eu já estou satisfeita, minha barriga já está cheia, então para que eu vou querer lasanha se eu já estive com o ovo e o pão, não é? Então, eu pensava assim, que eu não precisava de muito para ser feliz, qualquer coisa dá, entendeu? E eu tinha muito orgulho, sabe? Eu queria trabalhar para provar que eu conseguia se independer. Então, isso é uma resistência também, não é? Isso é uma grande resistência que eu tinha com as pessoas ricas, porque eu não tive boa experiência
com gente rica. A família do meu pai era uma família rica. O meu avô era um homem rico. O meu pai era filho de rico, mas não era rico. Lógico que depois, né, minha avó morreu, ele recebeu herança, ele era um cara trabalhador e tal, mas ele não era rico. E quando ele separou, ele tinha condições de dar pra gente pensão, né, e ele não deu. Ele não deu pensão, ele falou com minha mãe, eu vou deixar as meninas passarem fome, porque aí você me entrega as duas. E minha mãe, ela foi muito mulher, porque ela trabalhou, coitada, ela sempre foi dona de casa a vida inteira, e ela trabalhou para sustentar a gente. E ela nunca deixou a gente passar fome. Mas até ela começar, né, ver o que ela ia fazer da vida, ela começou a vender os móveis da casa, começou, e meu pai com dinheiro, meu pai tinha recebido herança, meu pai estava vivendo com a mulher que tinha 6 filhos. Teve um Natal que eu estava com chinela havaiana, com grampo, que meu chinelo tinha quebrado, né? Então tinha um grampo na frente assim do chinelo, né, onde a gente põe o dedo. E minha mãe foi à rua, foi na véspera de Natal para ver se conseguia comprar uma sandália para eu não passar o Natal descalço. Quando a gente chega na rua, né, assim, no centro da cidade, tá meu pai saindo de uma boutique cheia de sacola com os filhos da mulher que ele estava vivendo. Quer dizer, a mulher tinha 6 filhos e ele só tinha 2, eu e minha irmã. E ele deixou a gente passar fome e estava saindo da boutique cheio de sacola, de compras, com os filhos que nem era dele, né? Nem eram dele aqueles filhos, era da mulher que ele vivia. Tudo bem, ele podia dar para eles, mas não deixar nós, sangue do sangue, passar fome, né? E eu com chinela havaiana, com grampo no chinelo, e enquanto os outros estavam calçando do boi no melhor e eu descalço. Então, isso me causou muita mágoa do meu pai. A minha mãe, quando viu aquilo, a minha mãe sentou na calçada e começou a chorar. Ela chorava e eu tinha o quê? Acho que eu tinha uns 10 anos de idade, 11 anos. E eu lembro, aquilo me deu uma revolta, me causou uma dor, sabe? De gente ver meu pai e a gente ficou escondido, né? Nós nos escondemos assim atrás de um carro e tinha um poste, eu era pequena, né, magrinha, então eu fiquei escondida e eu fiquei muito, muito chateada com meu pai. Meu pai saindo de uma boutique, no carrão, zero, com 6 crianças, que nem filho dele não é, e todo mundo com roupa cara, sapato caro, e eu com chinela havaiana com grampo. E eu tinha mágoa. Eu achava que. E pronto. Aí eu achava que gente rica, né? Que o dinheiro transformava as pessoas, né? Eu não tive experiência. Por exemplo, meus maridos também, né? A família também era uma família que tem condições, né? E ele também não se portou bem também quando eu me separei, né? Ele também não me atrapalhava nos trabalhos que eu estava, eu não quis nada. Eu falei, não, pelo menos a pensão ele deve dar, porque ele é bom pai, né? Bom esposo e tal, mas quando separou ele também não deu, porque ele achava que se desse ia me ajudar a ficar longe dele, então ele também não deu. Eu sei que ele queria que eu voltasse, né? Mas talvez não tenha sido com má intenção que ele não deu a pensão, né? Ou ter me ajudado com qualquer coisa para criar meus filhos, porque eu não queria mais ver, que eu queria estudar, queria trabalhar. É onde fala que eu repito, mas eu tenho que repetir que é a minha vida. A história que eu vou contar aqui é outra. Mas a raiz, né, como o tronco da árvore, e tem os galhos, que são as histórias que eu vou contando. E o tronco permanece, que sou eu na essência naquilo que eu passei. Né? Então eu tenho que repetir isso. Porque tem gente que fala que eu repito, mas eu tenho que repetir. Né? Que volta esse assunto, né? Que ele também poderia ter me ajudado. Foi por isso que eu saí do Brasil, porque eu me separei, tentei trabalhar, eu fui trabalhar no hotel, ele ligava para lá o tempo todo, né, e ameaçava pegar meus filhos da casa da minha mãe, e ficava ligando, a linha ocupada, né, a linha telefônica ocupada, com meus maridos ligando para mim, você ainda tá aí? O que você tá fazendo sentado aí ainda? Eu vou lá na casa da sua mãe agora, eu vou pegar os meninos, tal. E separado, ele mandava buquês de flores para mim. E eu não queria essas flores, porque quando eu estava vivendo com ele, ele não me deu uma rosa. E depois que separou, ficou mandando buquê de flores, eu também não quis, não. Entendeu? Ele poderia ter me ajudado e não me ajudou. Então, o que eu pensava? Eu consigo trabalhar, porque eu consigo manter meus filhos, né? Então, quando eu vim para Portugal, foi por causa disso, porque no Brasil eu não consegui trabalhar. Não conseguia ficar no trabalho, porque além dele não me ajudar, né, com a despesa com os filhos, ele também fazia eu perder meus trabalhos. Então, eu peguei e saí. Quando eu vim para cá, pronto, outro país, aí ele também não tinha como ele me atrapalhar aqui, não é? E aí, tudo que eu ganhava, eu mandava, né? Inclusive, teve uma coisa também que eu fiquei muito chateada, que eu não vou citar aqui, né? Mas eu ganhei muito dinheiro aqui e mandava para minha mãe. Eu mandava para ela e todo tanto que eu mandava, eu achava que não era, que eu achava que era pouco, porque eu queria provar que eu conseguia. E quando a gente ganha dinheiro com essa crença que a gente tem que provar coisas para os outros, gente, a gente não consegue ir para frente, porque todo tanto que ganha é pouco. Né? Eu não precisava provar nada para ninguém. Bastava mandar um valor que dava para suprir meus 2 filhos.
Mas não, eu mandava porque eu achava que eu tinha que provar que eu podia, que eu conseguia, né? E com isso eu nem juntei meu dinheiro que eu ganhei, porque eu mandava tudo que eu ganhava. E quanto mais eu ganhasse, se eu ganhasse mais eu ia mandar e mais eu ia ficar sem nada, porque o foco meu não era para ganhar, para fazer minha vida, era para provar que eu podia e eu podia. Então era uma crença que eu tinha e uma crença também que toda pessoa que tem o dinheiro não é que não presta, né? Mas procedem dessa maneira, né? Tanto que quando depois aqui em Portugal eu conheci uma pessoa maravilhosa, sabe? E na hora que eu conversava com ele sem conhecer, eu conheci pela internet, né? Uma pessoa maravilhosa, 100% mesmo. E quando eu fui conhecer pessoalmente, eu tratei mal a primeira vez, eu fiz tudo para tratar o mais gelada possível, entendeu? Porque eu não queria ter nada com aquele homem, eu não queria que aquele homem gostasse de mim, porque ele é rico e para mim todo rico procedia da mesma forma, e eu não quis. Então, essa crença que eu tinha atrapalhava. A mágoa do meu pai. Eu achava que meu pai, ele deveria ter, independente da situação dele com a minha mãe, nós éramos filhas e ele tinha que, né, ajudar a gente de alguma forma. E ele não ajudou. Então eu tinha muita mágoa do meu pai, muita mágoa mesmo. E quando meu pai adoeceu, ele estava vivendo com outra mulher, né, na Bahia. Quando ele adoeceu, ele tinha que fazer dieta, né, não podia comer sal. E a mulher cuidava bem dele, né? Uma outra pessoa que ele arrumou, né? Também que ele foi viver junto, já tinha terminado com aquela. Então, com essa mãe desses 6 filhos, né? Então ele foi viver com outra pessoa na Bahia, né? E essa pessoa era gente boa, né? E essa mulher que ele vivia, que era dos 6 filhos, também era gente boa, né? Era gente boa. E era gente boa, a gente chamava ela de tia, né? Quando a gente chegava na casa dela, ela tratava a gente muito bem também, como se fossem filhos dela. E essa lá da Bahia, meu pai estava vivendo com ela, eu não a conhecia não, mas um dia ela me mandou uma carta falando, Adriana, o seu pai teve, infartou, seu pai teve internado e ele tem que fazer dieta, ele não pode comer sal, a comida dele tem que ser, assim, não pode ser comida muito temperada, só que eu dou os remédios e vou trabalhar. Quando eu chego em casa, seu pai já comeu tudo da geladeira, o que podia e o que não podia. Ele não quer comer comida insossa, ele só quer comer o que ele não pode comer. E quando come, eu chego em casa achando que ele está bem e ele tem que correr com ele no hospital porque ele está passando mal, porque ele comeu o que não podia comer. Aí fica no hospital 2, 3 dias, equilibra de novo. Quando chega em casa acontece a mesma coisa e eu não quero que ele morra aqui. Se é para morrer aqui, que seja perto de uma filha. Então, mandou meu pai lá para casa. Meu pai chegou já com essa carta de surpresa. Um homem que nunca tinha me dado nada, que nem para mim não ligava. E meu pai chegou na minha porta, eu estava de resguardo, eu tinha tido bebê, né? Eu tinha 2 crianças pequenas, né? É, é, a minha filha, ela não tinha falecido ainda não, né? E a minha filha que eu perdi por erro médico quando tinha 7 anos de idade. Então eu tinha minhas 2 filhas e tinha um bebezinho, meu filho que hoje está com 23 anos. E eu de resguardo, e chega meu pai, doente também, para eu tomar conta. Então vocês imaginam o que era para mim sozinha tomar conta. Meu pai já estava igual uma criança, ele tinha 43 anos. Eu não reconheci meu pai. Meu pai estava muito magro, todo diferente, né? Porque ele teve cirrose também, ele bebia muito. Então, eu também tinha mágoa, né? Das brigas dele com minha mãe, né? Em casa. Então, a gente pensa que não fica, gente, essas mágoas, mas ficam e faz diferença na vida da gente. Essa coisa que a gente tem na relação ao dinheiro, essa mágoa, não deixa a gente para frente, não deixa a gente desenvolver, né? Mas em mim deixava, porque eu prestava atenção nos adultos. Quando minha mãe estava arrumando casa, gente, todos os dias ela colocava. Meu pai viajava, né? Ele gostava de viajar, né? Tinha caminhão e adorava viajar. E meu avô também tinha essa questão, né? Porque ele tinha, acho que 6 ou 7 filhos. E tem tio que eu nunca conheci, não. E meu avô tinha preferência, claro, né? De filhos e, por consequência, de netos também. Porque eu tinha tio que era médico, tinha tio que era advogado, tinha tia, né, formada, né? Trabalhava em escola. Mas tem aqueles tios também que não quiseram saber de estudo, que pronto, que trabalhava com meu avô era dono de posto de gasolina, então meu pai na época trabalhava também em posto, né, quando era solteiro, depois casou com minha mãe, aí quis viajar, meu avô deu um caminhão para ele viajar, trabalhar do que ele queria. Então, teve sempre essa coisa, né, de dinheiro, essa preferência de filhos, de netos e tal. Então, eu não tive boa experiência, apesar de ter nascido numa família que é de uma classe, né, alta, mas eu não tive boa experiência. E eu achava que todo mundo que tinha dinheiro era assim. Então, isso a gente. Eu observava, né, quando eu era criança,
Minha mãe tinha uma casa que tinha tudo, né? Não faltava nada, mas a minha mãe todo dia quando ela ia arrumar casa, ela colocava o som, né? Era vitrola, radiola naquele tempo, né? O vinil, ela colocava um vinil para tocar e cantava. Minha mãe tinha uma voz maravilhosa, né? Ela começava a cantar, né? Música de Altemar Dutra, Ângela Maria, Roberto Carlos, né? Aquele pessoal da Jovem Guarda, ela adorava cantar. E eu também gosto muito desses cantores, porque dessas músicas, esse gênero musical, porque eu também gosto de cantar, porque eu cresci ouvindo a minha mãe cantando, né? Então, a minha mãe tinha uma voz muito linda, né? Um timbre muito bonito. E eu era pequena, mas eu gostava de ouvir minha mãe cantar. De repente, ela estava arrumando casa, cantando, acompanhando, né? O vinil, né? A música que estava tocando lá. E de repente minha mãe parava de cantar. E eu ia ver por que ela parou de cantar. Quando eu chegava devagarzinho na porta da cozinha, estava minha mãe sentada no batente da porta, chorando. Todos os dias a minha mãe colocava a música, começava a cantar, arrumando casa e depois começava a chorar. Mas ela chorava tanto, tanto, eu via as lágrimas pingarem, né? E eu ficava pensando, por que a mãe está chorando tanto? Por que ela chora desse jeito? E eu não sabia por quê. Às vezes ela parecia que estava feliz e às vezes ela parecia que era mais infeliz das mulheres, eu não entendia. Mas eu fui crescendo, fui analisando, né, as pessoas, as vizinhas, né, quando chegava lá em casa conversando com elas, sempre as mulheres se abrem umas com as outras, né, e todo mundo infeliz. Porque querem falar o que pensam, não podem, porque querem fazer alguma coisa nas suas vidas e não podem, porque são criticadas, porque os maridos não deixam, porque a família não apoia, então fica precisando de apoio, né? Isso é uma crença que a pessoa tem, né? Que para fazer uma coisa depende das outras pessoas. E não depende, gente. A gente só depende da gente mesmo. Então, eu ficava me perguntando, né? Mas se a pessoa quer fazer, por que não faz? Né? Por que a pessoa não vira a vida do jeito que ela quer? E eu cresci com esse pensamento assim. E eu nunca deixei pra, não vou deixar ninguém me mandar, não. Eu via as pessoas infelizes, eu via minha mãe chorando, né? Então eu ficava pensando, não, comigo não vai ser assim, não. E realmente eu não deixei que fosse. Quando eu tô aí tem essa questão da mágoa, né, com meu pai, né? E aí meu pai veio para minha casa e eu cuidei do meu pai, né? Mas eu cuidei com pensamento assim, eu tô fazendo um favor, porque eu não tenho obrigação. Ele não teve comigo, eu era uma criança, ele me deixou passar fome, ele não ligava para mim. Mas também era meu pai, eu não ia colocar a porta fora, não é? Então, eu pensei, eu vou cuidar do meu pai. Meu pai chegou para fazer xixi, tinha que ser na mangueirinha, né, que colocava lá. E tinha uma, eu não lembro bem, meu marido, na época que era esposo, né, ele arranjou uma vasilha, e eu sei que ele mijava para lá dentro desse jarro, um jarro plástico, tipo desse que tem no hospital, né? E aí meu pai fazia xixi ali. E quem dava banho nele, banho no meu pai, era meu marido, né? Dava banho nele, né? E aí eu fazia comida, né? E dava. Só que ele já tinha tido o segundo infarto, né? E aí ele já não saía da cama, já não estava andando muito, não. Aí ele não podia fazer essas extravagâncias que ele fazia lá na casa da mulher dele, né? Ele comia aquilo que eu dava. Embora às vezes a gente tava comendo alguma coisa que cheirava muito, ele, ô Tica, dá um tiquinho, papainho, dá um tiquinho, porque ele é de Cajazeiras, né? Então tinha esse sotaque. E eu ia lá, ficava com dó e dava, né, na boca dele, ó, pai, só um pouquinho, e dava, né? Mas, tipo assim, tinha uma música que era do Evaldo Braga, né? Uma música que, eu não sei se vocês conhecem, né? Ela assim, sorria, meu bem, sorria. Então, essa música ele gostava muito de cantar. E quando ele estava cantando, que eu chegava, eu brigava com ele. Para, pai, de cantar essas músicas, música é feia, para com essas músicas e tal. E aí ele tinha fita, né? Que quando eu saía, ele pedia, tinha moça que trabalhava comigo, né? E ele pedia a moça para colocar essa fita no som. A moça colocava. Mas antes da fita acabar, eu chegava e já chegava brigando, porque eu ouvia essa música, né? E eu não queria. Que música feia! Tira essa música daí, não sei o quê. Ô, oh, minha filha, deixa um pouquinho. E eu não deixava. Eu me dava raiva daquela música, né? Música brega eu não gostava. Hoje eu gosto. Hoje eu adoro ouvir Evaldo Braga, mas antes eu não gostava. Então, sobre isso aí, eu penso, eu poderia ter deixado ele ouvir, né? Mas ele ouvia, porque eu demorava na rua, quando eu ia fazer algum pagamento, fazer compras, daí ele ouvia, né? Quando eu não estava em casa. Mas eu cuidei do meu pai muito bem, né? Depois ele teve outro derrame, ele teve que ir para uma outra cidade, de um outro estado. Eu estava na Bahia, ele foi para Minas Gerais e aí lá ele faleceu. E o telefone era da minha vizinha, né? Na época eu não tinha telefone em casa, então
me ligaram e ligaram para minha vizinha às 6 horas da manhã me falou: Adriana, seu pai faleceu. A ligação veio ontem, já era quase 1 hora da manhã, mas eu não te chamei porque você não ia fazer nada 1 hora da manhã. Então o que que eu fiz? Meu marido trabalhou a vida inteira em fazenda, né? Ele tinha muitos funcionários, então eu peguei o dinheiro dele fazer pagamento para os funcionários. Eu falei: eu não quero nem saber, eu não vou ver mais meu pai, morreu, eu vou pegar esse dinheiro e vou no enterro. E fui. Deixei um filho meu com a vizinha, duas meninas que eu tinha, deixei com a vizinha, um menininho eu deixei com outra vizinha minha, que eu não podia levar o bebê para lá, né, para velório, como é que eu ia fazer? Aí fui, velei o meu pai, fui no enterro do meu pai e depois eu voltei. E deixei recado pro meus maridos: ó, meu pai morreu e eu fui lá, fui pro enterro. Então, eu não tenho esse remorso de meu pai ter precisado de mim e eu não ter servido e eu não ter ajudado quando ele precisou, entendeu? E meu pai, os dias que ele ficou comigo, não foi muito tempo não, eu não sei se ele ficou uns 2 ou 3 meses, né, ainda na minha casa. Eu sei que o tempo que ele ficou, ele ficava me pedindo perdão, que ele não foi bom pai para mim, e que, minha filha, se eu morrer hoje, eu morro contrita a Jesus, porque eu pedi perdão. Eu sei que Jesus vai estar de braço aberto, porque eu me arrependi de tudo, e se eu morrer hoje, eu estou nos braços de Jesus, ele falava, né, e me pedia perdão o tempo inteiro. Então, eu não tenho essa mágoa de não ter cuidado do meu pai, né? Eu vi um vídeo de uma menina, eu não lembro o nome dela não, mas ela fala que ela passou, e ainda pensei, ela passou por tudo que eu passei, e quando o pai dela bateu na porta dela, ela não ajudou o pai dela, e depois o pai dela morreu e ela ficou com depressão, e ficou com remorso. Gente, remorso é a pior coisa que tem. E graças a Deus eu não tenho esse remorso, porque eu cuidei do meu pai. Agora, eu tinha mágoa em questão do dinheiro, né, e por ele ter feito o que ele fez, né. Eu cuidei dele, mas eu continuei com essa mágoa. E essa coisa do dinheiro também. E o CD da ressonância harmônica, eu sinto que hoje, quando eu penso nisso, eu não penso com mágoa. Aliás, às vezes é muito raro que eu me dou conta que eu não tenho mais essa mágoa, entendeu? Do meu pai, eu não tenho mais. Eu já saí com meu pai 2 vezes depois que eu comecei a ressonância. E eu já não tenho mágoa, eu já não tenho esse sentimento em relação ao dinheiro, eu já estou mais tranquila em relação a isso. Eu não penso mais na questão dos ricos, né? Que eu pensava que toda pessoa rica assim procedia. É, questão de colocar o dinheiro acima de tudo, né? Que nem. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, uma época que eu estava estudando, eu fui morar com meu avô, inclusive meu pai me afastou da minha mãe, porque teve uma época que ela não pôde mesmo nos alimentar, e ela para a gente não passar fome, antes dela aprender a trabalhar, a ganhar o próprio dinheiro dela, porque ela foi dona de casa a vida inteira, gente, ela entregou a gente, né? E quando eu fui morar com meu avô, eu não queria ficar longe da minha mãe, era na mesma cidade, mas eu ia ver minha mãe sempre. Só que depois meu avô resolveu morar perto de Salvador, saiu de Minas, a gente foi para Bahia, e aí quando eu ia comer, eu sentia falta da minha mãe. Quando eu ia comer quando eu ia almoçar, que eu pegava uma carne, assim, a comida, né? Aquela comida boa, né? Tal, que na casa do meu avô comia muito bem. Às vezes eu ficava tão triste que eu pensava: o que é que minha mãe está comendo? Será que minha mãe está passando necessidade? E eu quis voltar para ficar perto dela. Só que isso é uma coisa, gente, que quando a gente sente, é a gente, é um sentimento nosso. Depois de muitos anos eu fui falar isso para minha mãe falou que eu não voltei por causa dela. Mas isso é um outro assunto que não vem ao caso. E isso me magoou muito, né? Então, eu tinha uma crença por causa do dinheiro, por causa das pessoas ricas, e isso atrapalhava eu ser próspera no meu trabalho, eu guardar o dinheiro, tipo assim, usufruir do dinheiro, né? Usar o dinheiro. E eu achava que eu tinha que dar para provar que eu estava ganhando. Então, o que adianta a gente falar: vou vibrar para ganhar? Não, se a gente tiver crença, gente, não adianta. A prosperidade não é só em questão do ter o material. É a gente estar em paz com a nossa consciência, em paz com as pessoas à nossa volta, né? Na família. Tem vários setores na vida. Então não é só falar ganhar. Ganhar eu ganhava, mas eu não guardava, né? Eu não fazia com o dinheiro aquilo que eu queria. Por causa da crença, por causa da mágoa que eu tinha. Então o que eu falo, a ressonância ela limpa. E um mês de ressonância, o que eu tenho para falar para vocês, esse terceiro mês de ressonância, né? Não um mês de ressonância, é um CD da ressonância. Eu limpei essa mágoa, eu limpei essa crença, eu sinto em mim, porque antigamente eu lembrava mais, e hoje quando eu lembro, por exemplo, quando eu lembrava do aniversário, né, do meu pai, quando eu lembro de quando ele faleceu, eu também lembrava das mágoas.
e hoje eu não lembro mais, então limpou, né? Então, o primeiro mês de ressonância, eu comecei a fazer um curso logo antes do CD chegar, que o Hélio trabalhou minha energia, né, lá no Brasil, estou aqui em Portugal, eu senti isso. Aí eu comecei a fazer cursos, né? São curso de esteticista, né? Massagem, depilação, manicure, pedicure, unhas em gel e tratamento de rosto, né? Então, eu aprendi, estou aprendendo várias coisas em uma, né? Em um curso só. Um curso muito bom, que antes eu queria fazer, mas procrastinava em procurar, e quando eu procurava, não sei se eu procurava no lugar errado, eu sei que eu não achava. No dia que eu senti que o Hélio mexeu na minha energia, eu já achei esse curso, já comecei um curso de inglês, né, que eu até dei uma parada agora, porque eu sei o que eu pedi agora no segundo CD que vai chegar, vai estar melhor. Eu pedi para mexer com esse lado, né, da crença, da ansiedade. Então, isso atrapalha. Quando a gente tem esse tipo de mágoa, atrapalha na vida da gente. A gente não consegue ser próspero, porque a gente tem aquilo que trava, né? E o CD resolveu. Com meu filho também, eu era muito nervosa. Esse é um resumo que eu estou fazendo do meu primeiro CD de ressonância. O meu filho, eu ficava muito irritada com ele, e aí eu ficava cobrando dele umas coisas, e ele não fazia, e causava irritação comigo, com meu esposo. O meu esposo melhorou muito, muito em muitos aspectos. Desculpa. O meu filho hoje, ele faz a cama dele, ele nunca tinha feito. Meu filho tem 23 anos, ele tem problema de coordenação motora, né? E meu filho é incrível. Eu pedi o Hélio o CD para fazer o CD dele. O CD nem chegou. A minha filha postou ontem, né? Esse CD, o dele e o meu. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para ser um resumo, né, do que aconteceram, do que foi que aconteceu nesses 3 meses, né? Aconteceram coisas maravilhosas. Então, o meu filho já faz a cama dele. O meu filho já faz, por exemplo, ele treinar e escrever o nome dele. Ele não estava, nunca pegou na caneta para escrever. Quando a gente, tudo que é forçado não presta. E quando eu falava, menino, você tem que escrever, ele tem que colocar o dedão, né? Porque ele não escreve. Mas ele sabe, ele é alfabetizado, ele sabe ler, ele sabe digitar muito bem. Só que a coordenação para escrever, ele não, com caneta, lápis, ele não tem. E agora por ele mesmo, ele já pega. Depois eu vou mostrar para vocês. Ele já pega o caderno, porque eu vou sentar aqui com ele, né, para ele mostrar o CD dele e o segundo CD eu vou mostrar o meu também. A gente vai abrir aqui junto para vocês verem. E ele já treina o nome dele e já estava escrevendo na linha, né, direitinho, a letra M, ele já faz direitinho. Ele já está assim progredindo, né? Então eu estou muito feliz em ser uma ressonante. Eu quero continuar a ressonância e eu vou compartilhar com vocês tudo que aconteceu. Esse vídeo foi para compartilhar e dar um resumo sobre o que aconteceu comigo nesses 3 meses, né, do primeiro CD, que deveria ter encerrado no dia 29 de novembro, mas durante o tempo que eu pedi para o Hélio, que ele fez o meu CD, que ele mandou para minha filha, que minha filha me envia, quer dizer, demorou aí, hoje é dia 16, o CD deve estar chegando semana que vem lá para quarta ou quinta-feira, e é quando eu vou começar. Mas eu ainda continuo ouvindo o primeiro CD, né? Ainda coloco para tocar, que na verdade a gente não escuta, né? O volume 0, mas eu digo assim, maneira de falar, né? Eu ainda continuo usando o primeiro CD até chegar o outro. Depois eu já pego aquele, já tiro, já guardo, né? Para dar início à ressonância com o segundo CD. Eu queria fazer uns agradecimentos, gente, porque as pessoas estão compartilhando suas experiências comigo. Eu estou muito feliz com os depoimentos, coisas que eu ainda não estou passando, porque eu ainda estou no primeiro CD. Tem pessoas que já vão aí no 7º CD, no terceiro, né? Tem a Liná, que ela já contou da catarse dela, e que no terceiro ela está conseguindo começar a vibrar no terceiro CD. Ela começou a vibrar, né, do jeito que ela quer, mas no segundo ela limpou tudo. Então, são experiências que são boas as pessoas contarem, até para mim mesmo, porque eu ainda estou no primeiro, né? Pessoas que estão, através do meu canal, entendendo melhor como funciona e estão pedindo seus CDs, né? Então, eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar com vocês e ajudar, né? Passar minha mensagem. Então, aqui, eu quero agradecer. Liná, muito obrigada, Liná. Gratidão por você estar participando do canal e suas experiências. A Francine Reis, Janete, que vive na Alemanha, em Munique. Helenil, Ernestina Reis, Susan Guidetti, eu acho que é assim que pronuncia, né, Susan, seu nome. Silvia, Eliane Monteiro, Sueli Scalione, Lucas Young, Concita Campos, Juan Reis,
o Hélio, lá do Rio de Janeiro, Arilson, em Salvador, o Eriton, também no Rio, Esmeralda Lucena, Jaqueline. Essas pessoas, eu não sei o nome de todos, eu vou agradecendo de acordo, né? Mas eu quero agradecer a vocês essa participação maravilhosa. Agradecer o carinho, as pessoas que agora elas estão me mandando prendas. E eu fico muito feliz, né? Inclusive, a Janete, né, Janete? Você em Munique comprou uns cadernos lindos, que ela me perguntou, né? Adriana, o que você quer daqui? Eu falei assim, uns cadernos, porque eu adoro caderno. E ela me mostrou os cadernos maravilhosos. Olha, Janete, um beijo pra você. Eu fico muito grata, porque eu adoro escrever, né? Pronto, e é do coração, né, gente? Então, eu agradeço. E que vocês continuem acompanhando o canal, que eu vou postando mais experiência que eu vou tendo. O meu filho também vai compartilhar a experiência dele. Então, ó, um grande beijo para todo mundo. O Arilson, em Salvador, que está sempre conversando comigo e contando a experiência dele, como que está correndo, né, a vida, as coisas para ele. E que ele também já vai começar a fazer ressonância e vai compartilhar no canal, não é? Que é para ajudar não só a mim, mas a todos vocês. Então, gente, ó, gratidão mais uma vez. Conforme eu vou postando mais vídeo, eu vou agradecendo outras pessoas, porque eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, eu tenho que anotar, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo.